Aprender mais e mais da palavra de Deus. Estamos seguindo essa série de exposições no livro de Apocalipse, que trata da vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e seus anjos. E hoje nós iremos falar sobre o regozijo dos santos e o triunfo de Cristo, a festa no céu, né? Porque Cristo é esse vitorioso, conquistador, e é isso que Apocalipse vai mostrar para nós nesse capítulo 19. Abre a sua Bíblia com fé e esperança, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa acompanhando a transmissão, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Eu convido os irmãos a abrir esse texto comigo e nós estaremos lendo juntos essa passagem. Diz assim, capítulo 19: Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros,
carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor, vamos clamar a Deus, pedindo ao Senhor que nos ilumine, para que possamos entender a sua palavra e aplicá-la no nosso coração. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo júbilo que há no céu, pelo triunfo de Cristo, Senhor, pela celebração, pela gratidão, pelos louvores rendidos aqui ao Senhor. Sabemos que o céu está em festa, Senhor, por causa da vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e seus anjos. Fale conosco, Senhor, fale por meio da tua palavra, para a edificação do teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui, ó Deus, na nave desse templo, e aqueles que estão em casa ouvindo a tua palavra, que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, e que o teu Santo Espírito, que inspirou o apóstolo João, o apóstolo do amor, a escrever esse livro de Apocalipse, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, para que possamos entendê-lo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no capítulo anterior, o pastor Rui falou aqui sobre a destruição da grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, a cidade do pecado, da violência, a cidade louca por deleites, por prazeres, por baladas, por noitadas, a cidade corrupta e corruptora. Caiu. Vimos os lamentos dos reis da terra, dos mercadores e navegantes, por causa da queda da Babilônia. Os reis da terra, os homens poderosos que estavam chorando porque perderam a sua amante. Já não tem mais a grande Babilônia. A Babilônia caiu, e esses homens influentes estavam embriagados, pelos prazeres da vida, pela luxúria e pelo poder político. Os mercadores da terra, os magnatas, os homens de negócio, amantes do dinheiro, não choram pela cidade, mas por si mesmos, porque já não há ninguém para comprar a sua mercadoria. E eles então estão chorando, desesperados, porque já não tem mais a sua amante para poder comprar a sua mercadoria. Os navegantes da terra estão chorando porque perderam a sua ostentação, a sua opulência, e o sistema do mundo entrou então em falência total, no colapso total. Esses são os lamentos daqueles que faz de Babilônia a razão de suas vidas, o poder, a fama, o prazer e o dinheiro como seus ídolos. Assim são aqueles que estão embriagados pela grande Babilônia, pela a mãe das meretrizes. No entanto, meus irmãos, o céu se alegra com a queda da Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, a cidade corrupta e corruptora, a cidade louca por prazeres, caiu, recebeu o julgamento de Deus. E a grande ideia dessa passagem é a celebração do céu diante do triunfo final de Jesus e sua igreja. O céu está celebrando a queda da grande Babilônia. E nós podemos ver aqui que o julgamento dos ímpios evoca um quádruplo aleluia. Veja bem que no verso 1, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Esse é o primeiro aleluia. O verso 3 fala assim: segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. E a terceira aleluia está no verso 4, e a igreja e todos os anjos adoram a Deus que se acha sentado no trono,
E a igreja e os anjos estão adorando, dizendo: amém, aleluia, assim seja, Deus seja louvado. E no verso 6, João diz: ouvi uma como voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus reina, o governo do mundo está nas suas mãos. Ele é que vai afundar o reino babilônico. Assim como a Babilônia do tempo de Nabucodonosor caiu, a Babilônia deste mundo corrupto e corruptor, essa Babilônia cairá. O céu está em festa, o céu está em júbilo, o céu está em celebração, o céu está em profunda alegria e gratidão, porque caiu a grande Babilônia e os inimigos de Deus foram derrotados. Se não, vejamos, meus irmãos, em primeiro lugar, vai aparecer na sua tela aí, uma vasta multidão de anjos e santos no céu formam um imenso coro de aleluia. O versículo 1 diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E aleluia é uma expressão hebraica que significa louve ao Senhor. Nós temos vários salmos de aleluia na Bíblia, né? Salmos que diz: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui nós podemos ver, nesse capítulo 19, aparecer a palavra aleluia 4 vezes. Deus seja louvado, porque a salvação e a glória e o poder pertencem somente a Ele. Deus seja louvado. Deus seja louvado por sua salvação. Nós devemos agradecer a Deus por sua salvação. O Pai planejou a salvação, o Filho realizou a salvação e o Espírito Santo aplicou a obra que Cristo fez na cruz na nossa vida. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Deus seja louvado, porque somente a Ele a glória. A Bíblia diz que porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Bíblia chega a dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus seja louvado, porque o poder pertence a Deus. O poder não está na mão dos políticos, dos governantes, dos imperadores. O poder não está na mão de Roma. O poder está na mão de Deus. O poder pertence a Deus. O poder do mundo é transitório, o mundo passa, mas o reino de Deus permanece para sempre. Deus reina. Deus é todo poderoso. Na segunda vinda de Cristo, esse sistema babilônico será completamente destruído. Esse sistema babilônico quer nos atrair para longe de Deus, quer que esqueçamos de Deus, quer que possamos nos corromper, quer que possamos nos chafurdar nos prazeres desta vida, quer que possamos nos embriagar com esses ídolos do prazer, esses ídolos da fama, da glória. Mas tudo isso é passageiro, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O poder pertence a Deus. Deus seja louvado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver nessa passagem que o céu se alegra com a justiça de Deus. Deus é justo. Às vezes os juízes de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância podem ser corruptos, podem não julgar corretamente, mas Deus julga corretamente. Deus julga corretamente. Veja o que diz o verso 3. Vamos ler? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A meretriz que corrompia a terra e matava o servo de Deus está sendo julgada. Quantos morreram por causa da fé? Estevão foi apedrejado, Tiago foi passado a fio da espada, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Quantos morreram por causa da fé?
A condenação eterna do mal e dos malfeitores, meus irmãos, é um julgamento justo e verdadeiro. Verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus é justo. Deus vai fazer justiça à sua igreja, ao seu povo. Deus não erra em suas sentenças. As sentenças de Deus são verdadeiras e justas. Ele é justo e aplica a condenação segundo as obras de cada um. Todos nós seremos julgados segundo a verdade, segundo a justiça. E aqui Deus é um Deus moral. Deus não se deleita no mal, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. A gente pode perceber, pode ser numa prefeitura tão pequena, quanta corrupção há, os conchavos, os jeitinhos, aquele jeitinho brasileiro. Deus está vendo a corrupção, como este mundo atrai a gente para se corromper, para se vender, para negar os valores, para negar a ética. O poder do mundo está caindo. É isso que mostra aqui Apocalipse. A grande meretriz, o sistema religioso, político e econômico que dominou o mundo e ostentou a sua riqueza, poder, luxúria, entra em colapso. Nós podemos ver aqui que o mundo passa, bem como a sua cobiça. Segundo William Barclay, olha aqui que o William Barclay colocou uma frase tão interessante. Ele falou assim: o pior de todos os pecados é ensinar outros a pecar. Pensou? Já pensou a mãe que dá a filha para prostituir, para ganhar dinheiro? É ensinar ela a pecar, né? O pai que ensina o menino desde novo a se embriagar, coloca cerveja. Já viu a história de uma mulher, que ela uma mulher tão ébria, tão embriagada e tão endemoniada, que ela pegava uma colherzinha de cachaça para dar na boca do seu filho, ensinando o filho a pecar, ou fazer com que o pecado seja fácil para os outros. Isso é o pecado de levar o outro a pecar. E Deus julgou a grande meretriz porque tinha seduzido os homens a se esquecerem de Deus e adorarem falsos deuses. Adorarem falsos deuses. A queda de Babilônia é também resposta às orações dos mártires. Quantos morreram por causa da fé, foram perseguidos pela grande Babilônia, aqui representada naquele tempo, Roma, que perseguia os cristãos, matava os cristãos, e eles estão clamando, diz o texto, de dia e de noite, a Deus por justiça, por seu sangue. E o texto diz que das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Sangue inocente que foi derramado na terra. Sangue dos santos, sangue dos mártires. Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então Deus vingará o sangue dos seus santos derramado pela mão da Babilônia. Mas aí o julgamento foi injusto. Os juízes foram comprados, foram vendidos pelo poder financeiro, pela posição, mas Deus está sentado no trono. O trono de Deus permanece, e Ele vai vingar o sangue dos seus santos. E a maldição divina à Babilônia representa a maldição a todas as nações que se opõem a Deus, a todas as nações que se levantam contra Deus, a todas as nações anticristãs, a todos os governantes, a todos os líderes, a todos os magnatas, a todos os poderosos que se levantam contra a igreja. A destruição dela aponta para o juízo a todos os inimigos do Cordeiro. Apocalipse está mostrando para nós que Deus está sentado no trono, que Deus, este Deus que reina soberanamente, poderosamente, e que este Deus, ele julga a causa do seu povo, e defende o seu povo, e pune os inimigos do Cordeiro. Essa penalidade será uma penalidade eterna. O texto diz que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Alguns chegam a dizer que, não, o inferno é só por um tempo. Não, o inferno é eterno. O inferno existe. O inferno é o lugar da punição. O inferno foi o próprio Deus que criou. Jesus disse que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos, e que o seu castigo será um castigo eterno. Assim como tem vida eterna,
salvação eterna, tem também juízo eterno, condenação eterna. Então, será um castigo eterno, tormento sem fim, não será aniquilamento. Não será que a pessoa vai transformar-se em pó, em cinza. Não, vai ser um tormento sem fim. A fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Mas em terceiro lugar, nós podemos ver que a igreja, os anjos adoram a Deus porque o Senhor reina. O texto fala assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os governantes têm que pensar o seguinte: a vida é tão curta. Nenhum de nós 100 anos atrás estava aqui, e daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. E isso, nós temos 8 bilhões de pessoas. Vamos pensar, 8 bilhões de pessoas daqui a 100 anos, todos desaparecerão e já nasceram outras pessoas. E vai ter um dia do juízo final. E aqui nós podemos ver que os 24 anciãos, simbolizando aqui a totalidade da igreja, os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E os 4 seres viventes, representando a totalidade dos anjos, estão prostrados em adoração a Deus, dizendo amém, aleluia, assim seja, louvai ao Senhor. Uma voz que sai do trono conclama a todos os servos de Deus para adoração. O texto fala assim: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E aqui nós podemos ver que os que servem e os que temem a Deus, dai louvores. Nós devemos cantar louvores a Deus, nós devemos bendizer ao Senhor, nós devemos exaltá-lo. Ninguém é excluído de servi-lo. A melhor coisa na vida é poder servir a Deus, tanto no tempo quanto na eternidade. Ninguém é isento de temê-lo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Sabe o que faz a gente fugir do pecado? O temor do Senhor. Não é porque alguém está perto, não é porque alguém está olhando, não é porque tem uma câmara de segurança. O temor de Deus que faz a gente fugir do pecado. O temor do Senhor é o princípio do saber. O texto fala assim: os pequenos e os grandes, sem levar aqui em conta a idade, o sexo, a posição social, devem louvá-lo. Os pequenos e os grandes, todos, os homens abastados e os homens simples, humildes, todos nós, homens e mulheres, jovens, velhos e crianças, todos nós devemos louvar ao Senhor. E então João ouviu uma voz como voz de numerosa multidão, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor reina, o seu reino é eterno, indestrutível. As superpotências cairão. Vamos pensar na superpotência. O Egito caiu, a Babilônia caiu, o reino Medo-Persa caiu, o Império Romano caiu em 476 da nossa era, e todas as superpotências deste mundo cairão. O trono de Satanás cairá, o trono da besta e da Babilônia cairão, o trono do anticristo cairá, porque quando Jesus vier, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. No entanto, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos confessarão, os salvos e não salvos, os anjos eleitos e até o próprio Satanás vai prostrar-se diante de Jesus e confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Mas em quarto lugar, meus irmãos, nós podemos ver nessa passagem a celebração do casamento entre Cristo e a igreja. Olha que festa maravilhosa. Todo casamento tem festa,
A pessoa celebra, agradece, né, aquela união. E aqui nós podemos ver que enquanto a meretriz é julgada, a igreja verdadeira de Deus é honrada. A verdadeira igreja aqui é honrada. O texto fala assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja bem, que a igreja já se ataviou. Uma vez que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus já se entregou pela igreja, já derramou o seu sangue pela igreja, para comprar a sua igreja. Nós somos um povo comprado pelo sangue de Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja foi vestida, nós não estamos nus, nós somos vestidos, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vejam bem que seus atos foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossa vida foi purificada. Nós iremos participar das bodas do Cordeiro por causa do sangue de Jesus. Lembre-se, contudo, de que esta justiça lhe é dada pela soberana graça de Deus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você foi vestido pelos méritos de Cristo. E justificação significa isso. Significa o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Cristo então te vestiu com a sua justiça. No entanto, aqueles que foram salvos pela graça vão produzir bons frutos para Deus, que são os atos de justiça dos santos. Aqueles que foram justificados por Cristo, foram purificados pelo sangue de Jesus, vão produzir bons frutos, porque Jesus disse que todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora, mas todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. E nós produzimos frutos para Deus, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Ninguém, meus irmãos, terá acesso à festa de casamento por méritos próprios. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Todos têm que receber um convite, o convite da graça de Deus. O texto fala assim, que bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aqui nós podemos perceber que a iniciativa da salvação é sempre a chamada de Deus. É Jesus quem nos chamou para Ele. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aqui o texto mostra para nós que felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A igreja é o povo mais feliz da terra. Não tem uma instituição mais feliz do que a igreja, o povo de Deus. Nós iremos participar das bodas do Cordeiro. A eternidade, meus irmãos, será uma festa que nunca acaba. Às vezes a nossa festa aqui dura poucas horas, mas esta festa das bodas do Cordeiro, desse casamento, que aqui mostra que nós somos a igreja de Deus, e mostra também que nós somos convidados a participar dessas bodas, é uma festa que nunca acaba. Por isso o céu está em festa. O anjo, porém, lhe disse, né? Quando João viu essa cena gloriosa, maravilhosa, João caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Ele ficou tão impactado com esta cena, que alguns pensam que João confundiu o anjo com Jesus, por isso que ele se prostrou. Mas o anjo, porém, lhe diz: vê, não faças isso, eu sou igual a você, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Interessante, né? O testemunho de Jesus. Alguns chegam a dizer
que a nossa mensagem é o testemunho sobre Jesus. A nossa mensagem é falar quem Jesus é, o que Ele fez por nós. Por isso, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, porque a essência da mensagem dos profetas é falar sobre Jesus. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. Se a gente tirar Jesus da Bíblia, nós acabamos com a Bíblia. Cristo é o coração da Bíblia. A mensagem central da Bíblia é Cristo. E a nossa mensagem também na pregação tem que ser Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele representa para nós. E Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E Jesus na cruz, como Deus estava buscando a mão de Deus, e como homem buscando a mão do homem para fazer a reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas, em quinto lugar, meus irmãos, veja a vinda triunfal de Cristo. O que João viu? Ele viu o céu aberto para Jesus, e Jesus estava montado num cavalo branco. Veja bem, o cavalo é símbolo de vitória, né? Símbolo de batalha. O cavalo era usado para as batalhas, e aqui essa figura mostra que Jesus vem montado no seu cavalo branco. Na sua primeira vinda, ele montou no jumentinho. Ele entrou em Jerusalém no seu estado de humilhação, montado no jumentinho, um animal de carga para morrer na cruz. Na sua segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco para guerrear. É o estado de exaltação, porque Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Cristo que voltará, Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Ele vai reunir o seu povo dos quatro cantos da terra. Ele vai chamar os seus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que estivermos naquele dia, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e receberemos um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem doença, um corpo imortal, um corpo que nunca mais vai morrer, para vivermos com Cristo no novo céu e na nova terra. E aqui nós podemos perceber que o Cristo que voltara para buscar a sua igreja é fiel e verdadeiro, ao contrário da besta que é infiel e falsa, porque governa por meio da dissimulação e idolatria, para seduzir as pessoas para bem longe de Deus, para levar as pessoas para os prazeres sem Deus, para o mundo de pecado. E Cristo é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é a verdade, Ele não mente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele virá para julgar e pelejar com justiça. Ele é o justo juiz. Na sua primeira vinda, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Todavia, na sua segunda vinda, Ele virá para julgar, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ele vai julgar pela reta justiça. Ele não vai vender sentenças, Ele vai julgar pela reta justiça. E nada ficará oculto do seu profundo julgamento. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém escapa do olhar de Cristo. Ele enxerga todas as coisas, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele é onisciente. Ele vai julgar as suas palavras, as suas obras, os segredos do seu coração. O foro íntimo escapa do julgamento do juiz, mas não escapa do julgamento de Cristo, porque os seus olhos são como chama de fogo. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus. O André do Rap. Aqueles que fugiram da justiça, aqueles que mudaram para outro país, outro estado, fugindo da justiça brasileira, da justiça dos homens, aqueles que mataram, furtaram,
se corromperam e escaparam do julgamento humano, não escaparão do juízo de Deus. A sua imensurável majestade e soberania, o texto diz que na sua cabeça há muitos diademas. Na sua primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinhos. Jesus foi humilhado, ele recebeu a coroa de espinhos, mas na sua segunda vinda, ele vai receber coroas de vitória. Muitos diademas aqui são símbolo de suas vitórias e conquistas. Cristo é conquistador, é vencedor, é mais do que vencedor. Ele é coroado, rei, senhor e todo-poderoso. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Veja bem, que isto é o caráter insondável do seu nome. Isso significa que o conhecimento de Deus é um conhecimento inesgotável. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E que mesmo no céu, vão ser conhecidas coisas novas a respeito de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós não deixaremos de ser finitos. Só Deus é infinito. E nós iremos continuar conhecendo Cristo, mais e mais na eternidade. E nós teremos a eternidade para conhecê-lo, mais e mais. Está vestido com um manto tinto de sangue. Isso aqui se refere ao julgamento e conquista de seus inimigos. Ele vem para julgamento, ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. O manto salpicado de sangue dos inimigos, pois Deus exerce o seu juízo. Aqui o sangue na sua veste não é o sangue da redenção, não é o sangue da cruz, mas é o sangue da batalha final, mostrando que ele venceu os seus inimigos, que ele venceu os seus opositores, e que ele é vencedor, e ele é o verbo de Deus, o seu nome que se chama verbo de Deus. Isso nos faz lembrar, né, o Evangelho de João, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o Logos de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra encarnada, Jesus é a revelação de Deus para nós. É por isso que Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é o verbo de Deus, o Logos de Deus, a revelação de Deus para nós. E ele virá acompanhado dos exércitos que há no céu. O texto mostra aí para nós que no verso 14, os anjos e os remidos seguiam-no os exércitos que há no céu. Então veja bem, os anjos, né, os anjos eleitos de Deus, e também aqueles que já estão com Cristo no céu, esses virão com Cristo. É por isso que vai juntar a alma que está no céu com o corpo ressurreto, para unir-se para sempre, né, corpo e alma, para viver para sempre com o Senhor. Então, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, diz o texto. Que coisa maravilhosa! O Senhor trazendo os remidos e trazendo também os seus anjos que vão recolher os seus escolhidos de todos os 4 cantos da terra, seja na China, na Rússia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na África, na Oceania, na Europa, na Ásia. E aqui nós podemos perceber que o Senhor vai recolher os seus dos 4 cantos da terra. E Jesus enfrenta o inimigo com a espada que sai de sua boca, isto é, a palavra de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com ferro, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O cetro de ferro aqui simboliza a justiça ao governar sobre a terra. Ele pisa o lagar, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso mostra que os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés no juízo final. Todos vão se prostrar diante do Senhor, e o Senhor vai pisar os seus inimigos e vencer os seus inimigos.
O Senhor vai derrotar a grande Babilônia, vai derrotar a besta que representa o governo anticristão, o falso profeta que representa a religião anticristã, Satanás e todos os seus anjos, todos estarão debaixo dos pés do Senhor, debaixo da ira de Deus. E Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ninguém pode dizer assim: eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só Cristo. O texto diz que tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos reis. Ou seja, o Rei que está acima de todos os reis. Senhor dos senhores. O Senhor que está acima de todos os senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu nome vitorioso, pois todos os reis e senhores devem sujeitar-se a Ele. Não importa quem ocupava o trono do Império Romano, naquele tempo que João estava escrevendo em Apocalipse, já não era Nero mais, Nero já tinha morrido, era Domiciano. Não importa quem estava ali, Jesus é o Rei e Senhor, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Domiciano exigia adoração a Ele mesmo, mas a igreja dizia: Cristo é o Senhor, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós nos submetemos a Ele. Mas vejam bem, meus irmãos, em sexto lugar, o convite às aves do céu para se ajuntarem numa grande ceia. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aqui nós podemos ver que há um contraste aqui entre o primeiro e o segundo banquete. O primeiro banquete é a festa das bodas do Cordeiro, é a festa do casamento entre Cristo e a igreja, mas o segundo banquete aqui é o banquete dos vencidos, ao qual todas as aves de rapina são convocadas para cumprir a sua tarefa de remover os restos mortais dos reis, generais, poderosos, cavalos e cavaleiros e pessoas de todos os níveis da sociedade que foram mortos. E aqui nós temos uma mensagem simbólica que mostra a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Eles não passarão, eles cairão, eles morrerão, eles serão comidos pelas aves de rapina. E aqui nós podemos ver então a totalidade da destruição do mal e dos homens maus. O fim do ímpio é triste. O fim do ímpio, é a sua derrota final. Os oponentes de Deus serão mortos no campo de batalha da vida, jazem sem vida em toda a superfície desta terra. Todos cairão, todos serão julgados e todos sofrerão a ira de Deus. A batalha final de Deus é contra todas as pessoas que têm seguido o anticristo e contra toda injustiça e engano cometido pelo maligno em todos os níveis da sociedade. Veja bem que ele vai reger este mundo com a palavra que sai da sua boca. Aqui não tem um tiro, não tem um canhão, não tem uma bomba atômica, tem a palavra de juízo de Deus sobre os seus oponentes, sobre os seus inimigos. Todos cairão. Mas vejam bem, a batalha final contra todas as forças do mal. Veja o que diz o texto: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi aprisionada e com ela aos profetas que com os seus sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Vejam bem que a besta, o governo anticristão,
vai ser lançado para dentro do lago de fogo, ou seja, todos os inimigos de Deus, todos os opositores, todos os oponentes de Cristo serão lançados para dentro do lago de fogo, bem como a religião anticristã, todos os mestres que ensinam contra a palavra de Deus, contra o seu ensino, são falsos profetas, serão lançados para dentro do lago de fogo, pessoas que seduziram outras pessoas a abandonar a Deus e seguir a imagem da besta, e seguir outros deuses, a seguir a este mundo caído e opositor a Deus. E nessa batalha final, a besta representando a perseguição anticristã e o falso profeta representando a religião anticristã foram lançados vivos para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Naquele dia, meus irmãos, nós podemos perceber que muitos anticristos têm surgido pelo mundo afora. Toda pessoa que se coloca no lugar de Cristo e é contra Cristo é um anticristo. E nós podemos perceber que no dia final vai aparecer o anticristo. E quando Jesus se manifestar nesta batalha final, na sua segunda vinda, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Veja bem o que diz o verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quem estava montado no cavalo branco? Cristo, que saiu vencendo e para vencer, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os seguidores da besta e do falso profeta são mortos com a espada que sai da boca de Cristo, e seus corpos não recebem um sepultamento decente. As aves de rapina devoram sua carne, e essas aves se empanturrarão, ou se empanturraram das suas carnes. Meus queridos irmãos, os inimigos de Deus, todos cairão, todos serão lançados para dentro do lago de fogo. Se a gente for olhar um pouquinho, eu vou só adiantar aqui no capítulo 20, versículo 10, fala assim: o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão lançados de dia e de noite pelo século dos séculos, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então Satanás vai ser lançado para dentro do lago de fogo. E os ímpios? De igual forma, os ímpios, porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Como nós devemos viver a nossa vida? Em face daquilo que nós ouvimos, a festa no céu, como nós devemos viver? Louvando a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz por nós. Louvando a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é, mas nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Ele julgou a grande meretriz, a mãe das meretrizes, este mundo louco, esse sistema corrompido, econômico, religioso, político. Ele julgou a grande meretriz. Ele vingou o sangue dos seus servos, Ele reina soberanamente, Ele nos vestiu com justiça, Ele nos chamou à ceia das bodas do Cordeiro, Ele julga e peleja com justiça. Dai louvores ao nosso Deus, os pequenos e os grandes, os homens e as crianças, os velhos e os jovens, louve ao nome do Senhor, dai louvores ao Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado por nossa salvação. Foi Ele que nos salvou em Cristo Jesus. Deus seja louvado por sua glória. Glória seja dada a Deus. Nós somos salvos por causa da graça de Deus. Deus seja louvado por seu poder. Nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos a Babilônia, vencemos as tentações por causa do poder de Deus.
a salvação, a glória pertence ao Senhor. Deus seja louvado. É assim que nós devemos viver, louvando a Deus. Mas finalmente, como viveremos? Aguardando a vinda de Jesus em santidade. Existe muito cristão, né, que não tem uma vida digna diante do Senhor. Estão vivendo como o mundo, né? Estão como o crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo. Não são casados com Cristo, né? Estão ficantes, né? Achando que estão com um namorico com Jesus, mas não têm uma aliança com Cristo. Não estão vivendo em santidade. E nós devemos aguardar a volta de Jesus em santidade, em pureza, em verdade, servindo ao Senhor, tendo a alegria de servi-lo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, será uma vinda repentina, ninguém sabe o dia nem a hora. Não tem uma data no calendário. Esta data está na agenda de Deus. Esta data é da economia do Senhor. E devemos aguardar a vinda de Jesus, vigiando e orando, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Porque a vinda de Jesus será uma vinda repentina, vai ser uma vinda pessoal, Ele mesmo que vai voltar para buscar a sua igreja. Será uma vinda visível, todo olho verá, não vai ser secreta. Vai ser o arrebatamento da igreja, mas um arrebatamento visível. Vai ser a volta de Jesus. Não vai ter aqueles 7 anos, né, que vai ficar, a igreja vai ser arrebatada, né? Alguns escrevem assim, né? Se esse carro ficar desgovernado, né, sabe que o piloto sumiu, né? Não, o arrebatamento da igreja será algo visível, porque Jesus vai descer nas nuvens para buscar a sua igreja, e nós iremos recepcionar Cristo nas nuvens. O arrebatamento é isso. O arrebatamento é como os governantes que iam visitar a cidade recepcionava o rei, né, o imperador, fora da cidade, mas depois eles voltavam para dentro da cidade. De igual forma, no arrebatamento, nós iremos recepcionar aquilo, porque Cristo vai arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo serão ressuscitados, e então nós iremos para o encontro do Senhor nos ares, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, mas nós não iremos ficar no ar, nas bodas do Cordeiro lá, não, nós iremos descer para o novo céu e a nova terra, iremos julgar o mundo com Cristo. Vai ser esse dia glorioso, um momento visível, todo olho o verá. Vai ser uma vinda poderosa, porque Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu fico pensando em algumas pessoas, né, que praticam a cristofobia, né? Não pode ler Bíblia na escola, não pode fazer oração. Promotor que proibiu numa escola a professora falar Deus te abençoe. Esses, né, todos os inimigos do Cordeiro, né, receberão o juízo de Deus, o lagar da ira de Deus, porque zombaram de Deus, rejeitaram o Salvador. E esta vinda será uma vinda gloriosa. Jesus não vai vir com uma coroa de espinhos, mas com a coroa de glória, para estabelecer o estado eterno. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Você está preparado para esse dia, para a volta de Jesus? Você que está me ouvindo em casa, você está preparado para encontrar-se com Cristo na sua volta? Que você possa aguardar a volta de Jesus em santidade, entregando a sua vida para Ele, confiando nele, porque só nele nós temos vida abundante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, vamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração e vamos entregar a nossa vida a Cristo, e que possamos ter o nosso coração em festa, porque a Babilônia caiu. Louvado seja Deus. A Babilônia, os seus dias estão contados, e nós, nesse dia, na segunda vinda de Jesus, nós teremos uma grande festa nas bodas do Cordeiro.
Louvado seja Deus. Vamos orar com o pastor Rui, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Cristo e viver sempre para a glória dele. Oremos. Ó Deus amado, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra está nos mostrando claramente que o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, que reina sobre tudo e sobre todos, e o Senhor vai no final declarar a vitória e mostrar a vitória diante de todos os povos, todas as nações, todos os seres espirituais, todos vão ali se dobrar diante do Senhor e dizer que tu és o Rei. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá essa visão, e o Senhor nos dá esse esclarecimento de que o povo do Senhor estará com o Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu como povo do Senhor. Bendizemos o teu nome, louvamos ao Senhor. Nós não somos dignos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor, pelo teu sangue ali na cruz, derramado naquela cruz, restaurou a nossa vida, nos purificou, nos limpa de todo o pecado. Todo aquele que se prostra diante do Senhor, que crê no Senhor, esse será salvo e irá morar na cidade celestial eternamente com o Senhor. Meu Deus, mas aqueles que negam o Senhor, aqueles que acham que a vitória está nele mesmo, aqueles que acham que a força do seu braço é que importa, os poderosos que pensam que governam esse mundo sem o conselho do Senhor, sem a tua palavra, meu Deus, esses vão sofrer, como vimos aqui na tua palavra, de forma tão clara, colocada pelo pastor Marcelo. Tenha misericórdia então, Senhor, da tua igreja, para que ela nunca se desvie. Sabemos que a luta é grande, sabemos que no final o mal vai se levantar de uma forma tão grande. Já temos visto isso acontecendo no nosso mundo, as investidas contra a igreja, nós temos visto a investida contra o teu povo, as proibições de falar as verdades da tua palavra para o mundo, sendo colocadas até como leis. Deus, nós vemos isso acontecendo, mas nós sabemos que o Senhor vai ter a vitória e vai dar a vitória à sua igreja eternamente. Que nós sejamos firmes com o Senhor e que o Senhor abençoe a nossa igreja neste mundo, a tua igreja neste mundo. Abençoe, Senhor, abençoe que a nossa nação, Senhor, seja uma nação que volte para a sua palavra, apesar de tantas outras, Senhor, que têm se corrompido, a nossa também muitas vezes, mas que o Senhor toque, Senhor, nos governantes dessa terra, desse mundo, e principalmente do Brasil. Nós clamamos, Senhor, toque nos governantes do Brasil, muda os corações, porque é o Senhor que muda, é o teu Espírito Santo que muda. Clamamos ao Senhor, para que a nossa nação seja uma nação que sirva ao Senhor, pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nos abençoe a levar essa palavra, nos abençoe através das mídias, nos abençoe através da presença, das reuniões nos lares, das pregações aqui e da adoração no templo. Esteja conosco, Senhor, guiando o teu povo para a tua honra e glória e santificando a cada dia. Que nós vivamos a cada dia mais próximos do Senhor, servindo ao Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor nos comprou com teu sangue, nós somos do Senhor. Que nós nos santifiquemos dia após dia com a tua palavra é a verdade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente, você que esteve aqui nessa noite, foi uma bênção, pastor Marcelo, Deus continue te usando grandemente na palavra dele, transmitindo a nós o conhecimento que vem do Espírito Santo e da palavra do Senhor Jesus. E você que nos acompanhou na live, venha participar também presencialmente, siga os nossos canais, compartilhe os nossos canais para que a palavra do Senhor seja anunciada. Ide e anunciai. Deus abençoe.